Então, antes de falar no algoritmo de Dijkstra, vamos falar do problema que o algoritmo de Dijkstra resolve. Como eu havia falado, o algoritmo de Dijkstra não vai ser o único algoritmo que vai encontrar caminhos ótimos. Então, primeiro vamos determinar o problema. Qual é o problema que eu tenho? Então, eu tenho um digrafo. O que é um digrafo? É um grafo com, como já falamos, sentidos nas arestas. As arestas têm, tá? Tem essas flechinhas que apontam o sentido da aresta. Então, eu não posso ir de B para A diretamente por uma aresta, mas posso ir de A para B. Eu tenho que seguir o sentido aqui dado por essa flechinha. Tá? Então, dado um digrafo com pesos positivos nas arestas, então eu quero determinar caminhos mínimos ou ótimos de um certo vértice V a todos os demais vértices do digrafo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um vértice que vai ser a raiz do nosso problema, né? E eu quero calcular caminhos ótimos ou mínimos, né, dessa raiz, desse vértice V, a todos os demais. Tá? Então, o problema que nós temos que resolver é esse, não é caminhos ótimos arbitrários. Não são caminhos ótimos assim arbitrários. São caminhos ótimos de uma raiz fixada, escolhida, a todos os demais vértices do digrafo. Então, aqui a gente vê algumas particularidades nesse digrafo. Né? Por exemplo, para eu ir de A para C por uma aresta, eu pago 3. E para ir de C para A, não há simetria, eu pago 1. Tá? Então, o custo para ir de um nó X a um nó Y não precisa ser o mesmo custo para ir de Y a X. Não há simetria, como no caso de grafos. Porque no caso de grafos, a aresta pode ser percorrida nos dois sentidos. Todas as arestas são de mão dupla. No caso de grafos, né, você pode trafegá-las em qualquer sentido. No caso de digrafos, não. Você tem que trafegar no sentido apontado, tá, pela flecha que representa aqui a aresta. Então, como que eu posso representar esse digrafo numa boa estrutura de dados para manipular? Com uma matriz, que é a matriz de pesos, que eu vou chamar de W, matriz W de pesos. Então, ela vai ter uma linha e uma coluna para cada vértice. Tá? Então, aqui nós temos vértices de A até E. Então, uma linha para cada vértice. Bom, na diagonal principal, eu vou colocar 0, que é o custo, digamos assim, de um vértice para si mesmo. Então, é custo 0, né? Quanto que eu pago para ir de A até A? Pago 0. Para ir de B até B? Pago 0. Então, é importante dizer que o vértice da linha é a origem da aresta. E o vértice da coluna é o destino. Então, se eu olhar aqui para uma entrada da matriz, isso representa a aresta de B para D. Linha B, coluna D. Custo 3. Aí a gente vem aqui. Então, de B para D, eu vou usar essa aresta direcionada, tem custo 3 aqui. Certo? Então, a gente vê que essa matriz não é simétrica. Por exemplo, de A para C, o custo é 3. E de C para A, o custo é 1. Também há o caso de não haver aresta, né? Por exemplo, não tem aresta de B para A. Quando não tem aresta, então de B para A não tem aresta. Eu coloco aqui um valor que eu estou chamando aqui de infinito. Mas você vai implementar como um valor qualquer, você bota -1, alguma coisa ali para dizer que para ir de B até A por uma única aresta,
não é possível, então você coloca peso infinito. É possível se eu fizer um caminho passando por outros vértices, roteando, né? Mas para ir direto de B para A não é possível, eu marco isso com esse infinito. Então a entrada xy da matriz W vai ser zero se x é igual a y, diagonal principal. Vai ser o peso da aresta xy se houver, quando x é diferente de y. Tá? Então, que é o caso aqui de A para C, por exemplo. W de AC igual a 3. E vai ser infinito se não houver aresta de x para y, quando x é diferente de y, no caso de B para A. Então aqui, o de grafo, esse de grafo que está representado aqui esquematicamente no desenho, é exatamente essa matriz. Essa matriz representa exatamente o meu de grafo. Alguma dúvida? Bom, aqui já temos o código do algoritmo de Dijkstra. Então, eu estou realizando aqui uma adaptação num algoritmo que a gente já viu na aula passada, para busca em largura. Tá? Só que na busca em largura, essa estrutura de dados D, ela é uma fila. Só que como agora eu tenho pesos, eu vou trocar essa fila por uma fila de prioridades, ou heap. Numa fila comum, o elemento mais prioritário é o primeiro. Num heap, o elemento mais prioritário é o que está na raiz, é o de menor custo, digamos assim. Tá? Então, não é quem chegou, quem é o mais antigo na fila, é o que tem mais prioridade. Como se fosse uma fila de cirurgia. Tem a pessoa que está mais antiga ali, que pode ser a mais prioritária, ou seja, a prioridade é uma função da antiguidade e da urgência, né? Mas se chegar alguém com uma cirurgia mais urgente, ela vai assumir uma prioridade maior, vai passar na frente. Então o RIP gerencia isso, né? Se chega alguém para a fila, em vez de ir para a última posição, ele pode ir numa posição mais para o alto na fila, mais intermediária, porque ele tem uma prioridade maior, né? Ou ir até para a raiz, eventualmente. Tá? Então, eu vou trocar a minha fila por uma fila de prioridades, e aí a gente vai ter o algoritmo de Dijkstra. É exatamente isso. Tá? É uma busca em largura, onde você troca a fila por um heap. E ao remover o elemento do heap, você vai remover a raiz do heap. Lembrando a nossa primeira aula dessa disciplina, onde eu dei uma geral ali, a primeira ou a segunda aula, sobre estruturas de dados, né? A gente falou aí, já falamos sobre heap. Tá? Então, só para lembrar, a gente vai desmarcar todos os vértices, vamos escolher uma raiz V, igual na busca em largura, o custo L de V vai dar o caminho ótimo, L de X, para um vértice X qualquer, é o caminho ótimo de V até X. O custo do caminho ótimo de V até X, onde o V é a raiz. Então, o L de V é zero, né? O custo do caminho ótimo de V até V é zero. Então, esse aqui é um custo que já fica calculado. Eu vou ter também uma árvore de Dijkstra, que é equivalente da árvore de largura para o nosso caso. Então, o pai da raiz é ninguém. E eu coloco a raiz no heap. E para todo nó W que não é a raiz, que pertence ao conjunto de nós menos a raiz, eu digo que a prioridade dele é infinita, por enquanto,
tá? A prioridade dele, não, desculpem, não é a prioridade. Que o custo do caminho ótimo de V até W é infinito, porque eu ainda não calculei, né? E o pai de W também não é ninguém no momento, que eu ainda não comecei o algoritmo. Tá? Isso são as inicializações. Vai ficar mais claro quando a gente rodar. Ok? Então, a iteração básica do algoritmo está aqui. Enquanto o heap não estiver vazio, eu pego o primeiro elemento do heap, é o que está na raiz, removo ele do heap e marco. Eu marco porque eu já passei por ele. E agora eu vou olhar os vizinhos de saída desse vértice, para quem ele envia arestas. Mas vou olhar só para aqueles que estão desmarcados. Eu vou fazer uma busca em largura mais rápida. Quem já está marcado já foi visitado, eu não preciso visitar novamente. Então eu vou olhar só para os vizinhos de saída do V que estão desmarcados. Aí vamos ver. Se ele ainda não estiver no heap, então eu coloco ele no heap, com a prioridade que ele tem. Tá? Na busca em largura, quando um vértice estava desmarcado, a gente colocava ele no fim da fila. Né? E aqui, ele não estando aqui no heap, eu também vou inserir ele na fila de prioridades, mas eu tenho que inserir com a prioridade dele, né, pessoal? Porque isso aqui é exatamente uma fila de prioridades. Tá? E aí eu vou olhar se a marcação do V, que eu vou chamar de fechar, né? Quando eu marco um vértice, eu vou usar aqui um jargão dizendo que eu fechei o vértice. Tá? Eu vou ver aqui que eu acabei de fechar o V. Marquei o V. E estou olhando seus vizinhos. Então eu vou ver se o caminho ótimo atual da raiz até W, tá, vai ser melhorado pelo fechamento do V. Então, se o caminho ótimo até V, mais o custo para ir de V até W, melhora o custo do caminho ótimo até W, então eu atualizo o L de W com esse valor aqui, reposiciono ele no heap, porque ele trocou a prioridade, né? E digo que o pai dele é o V, porque foi o V que atualizou o seu custo. Aí você vai dizer para mim, olha, não entendi nada. Não entendi nada. Não dá para entender se a gente não simular o algoritmo, né? Então a gente vai fazer a simulação aqui. E eu vou até fazer a simulação usando aqui um PDF com o código para agilizar. Então vou deixar aqui o código bem grande aqui, ó. Toda vez que eu precisar ver o código, eu venho para cá. Então vamos começar a rodar. Vamos supor que o meu V, a minha raiz, é o vértice A. Ok? Então eu vou escolher o A como raiz. Então aqui estão as inicializações. Se o A é a raiz, o custo do caminho ótimo até A é zero, né? Ele é a raiz. Então o L dele já está calculado, é zero. Isso aqui está bem aqui na inicialização, né? Ó, a raiz, o custo da raiz já é zero no início. Tá? Ok. O pai de todo mundo é nulo, ok. É o que está escrito aqui. O pai de todo mundo não é ninguém no momento.
E o custo do caminho ótimo para os demais vértices é infinito. São só inicializações. E eu tenho um RIP que eu não vou mostrar aqui, senão vai ficar muito poluído aqui o slide, né? Então, vamos começar. Eu tiro do RIP, só tenho o A no RIP no momento, né? Então, esse aqui é o vértice que eu estou fechando. Então, marquei o A. Então, o A fica aqui amarelinho. Tá? Tirei ele do RIP, então ele é o que estava na raiz do RIP. Aliás, ele era o único cara que estava no RIP. Marquei. Então, estou fechando ele aqui. Quando eu fecho um vértice, eu vou ver se o fechamento dele melhora os caminhos ótimos dos seus vizinhos de saída. Então, vamos dar uma olhada. O primeiro vizinho de saída de A é o B. Tá? O L de B, no momento, está infinito. E aí eu faço essa pergunta, pessoal. O V é A, o W minúsculo é B. Se o custo de A mais o custo para ir de A até B é menor que o custo de B, isso é verdade, porque o custo de B nesse momento está infinito. O custo de A é zero, e para ir de A até B eu pago 1. É só olhar ali no digrafo. Então, 0 mais 1 é melhor do que infinito. Então, ao fechar o vértice A, o custo de B melhorou. Tá bom? Então, não vai ser mais infinito. Eu vou atualizar com esse valor. 0 mais 1 vai para 1. Então, o que a gente faz? O atual custo de B agora vai para 1. E o pai de B é o A. Porque o A é o vértice que ajudou a diminuir o custo de B até o momento. Então, o A é pai de B. Tá? Só um instantinho, pessoal, que esses slides estão com um probleminha, que ele não está montando a árvore de Dijkstra. Só um instante. Ah, não, desculpem, tá certo. Tá montando sim. Então, ao fechar o A, eu melhorei o custo de B para 1. Mesma coisa vai acontecer com o C. O custo de C é infinito, mas ao fechar o A, custo de A é zero, o custo para ir de A até C é 3, 0 mais 3 é melhor do que infinito, então eu vou melhorar o custo de C, tá? E o pai de C é A. Ok? O A tem mais algum vizinho de saída? Tem, é o E. Bom, o custo de E atual é infinito, mas o custo de A é zero, e a aresta de A até E tem custo 6. Então, 0 mais 6 é 6, melhora esse infinito aqui também. E o pai de E também é o A. E acabou a primeira iteração. Eu tirei um camaradinha do RIP, marquei, olhei para os seus vizinhos de saída e eu vi se a marcação, o fechamento desse vértice ajudou a melhorar os custos desses vértices. Isso realmente aconteceu. Vamos agora para a segunda iteração. Quem é que está na raiz do RIP nesse momento?
quem está na raiz do RIP nesse momento é o B. O B é o mais prioritário. Eu vou escolher um RIP de mínimo, tá? Então, é o B que vai ser escolhido para ser fechado na segunda iteração. Então, eu vou fechar o B, porque o B é o que está na raiz do RIP. Lembrando que é um RIP de mínimo. Ok? Então, ao fechar o B, eu marco aqui o B e, nesse momento, eu já sei que o pai de B é o A para sempre. Não vai mais mudar. Porque quando você fecha um vértice, o custo do caminho ótimo da raiz até esse vértice já fica determinado para sempre, até o final do algoritmo, não muda mais. Então, nesse momento, esse é o caminho ótimo da raiz até B. A raiz é o A, né? Então, o caminho ótimo até B está calculado e o custo dele é 1. Então, lembrando, quando você fecha um vértice, o custo do caminho ótimo da raiz até ele já está calculado. O caminho ótimo também. É o caminho na árvore de Dijkstra, que é o das arestas azuis. Na primeira iteração, eu só fechei a raiz mesmo. Então, a árvore só tinha a raiz e o custo ficou 0. Agora eu fechei o B. Bom, agora vamos ver os vizinhos de saída de B, que é o que eu tenho que fazer aqui, né? Então, agora, o primeiro elemento do RIP era o B. Eu removi o B do RIP e marquei. Então, ele ficou amarelinho. Agora, eu vou olhar os Ws, que são vizinhos de saída do B e que estão desmarcados. E eu vou tentar ver se eu consigo melhorar os custos deles por causa do fechamento de B. Certo? Então, vamos lá. Eu estou fazendo bem devagar, porque esse algoritmo é bem importante, tá? Então, qual é o primeiro vizinho de saída de B? É o C. Então, vamos ver. O custo atual de C é 3. Quer dizer, até o momento, o melhor caminho até C parte da raiz, que é o A, e tem custo 3. Esse é o melhor até o momento. Mas, ao fechar o B, pode ser que esse caminho melhore. E, realmente, aqui é o caso. O custo de B é 1. Para chegar até B, eu pago 1. E a aresta de B para C custa mais 1. Então, 1 mais 1 é 2. E 2 melhora o 3. Então, fazendo bem devagar, bem tranquilo. Aqui, o V é B. O W é C. O custo de B aqui é 1. E o custo para ir de B até C por uma aresta também é 1. 1 mais 1 é 2. Isso aqui dá 2. E o rótulo de B, o rótulo de C, o custo de C atual é 3. 2 é menor do que 3. Então, o novo custo de C vai ser 1 mais 1, 2. Ok? Daqui a pouco eu vou fazer mais rápido, mas no começo eu vou fazendo devagar. Olha só, pessoal. Eu melhorei o custo de C para 2. E o novo pai de C é B. O que quer dizer isso? Que o vértice que melhorou o custo de C foi o B. Então, o caminho ótimo até o momento, até C, vem de B. Vocês entenderam? Então, o caminho ótimo até C até o momento vem de B. E de B vem de onde? Aí você olha aqui. Vem de A. Aí você constrói o caminho ao contrário. Então, o caminho ótimo até C vem de B. E para chegar até B, ele vem de A. É só olhar aqui no B, ele vem de A. Então, esse é o caminho ótimo até C até o momento. Pode ser que melhore ainda. Outro vizinho de saída de B é o D. Até o presente momento, o D está com custo infinito. Não tem como ir da raiz até D. Não tem caminho ainda da raiz até D. Então, o custo está infinito.
Porém, ao fechar o B, eu vou ficar com o custo 1, que é o custo de B, mais 3 dá 4. 4 melhora o infinito. Então, o custo de D passa a ser 4 e o pai de D é B. Então, até o momento, o caminho ótimo até D vem de B, tá? E depois, para chegar até B, eu venho de A. B não tem mais vizinhos de saída, acabou a segunda iteração. Nova iteração, eu vou lá no RIP, vou pegar a raiz do RIP. É o cara que está com o melhor custo. Então é o C, é o que está na raiz do RIP. Então, esse cara é o que eu vou fechar. Quando eu fecho C, eu marco C e o pai dele fica sendo B para sempre. Então, o pai de C é o B, acabou. Então, o caminho ótimo até C já está determinado e o custo é 2. Tá? Não tem mais o que mexer nisso. É como se o vértice fechado ele já não participa mais do processamento. O caminho ótimo dele já está calculado. Mas vamos ver se o C ajuda a melhorar os custos de outros vértices. Por exemplo, o C tem um vizinho de saída aqui, que é o A, mas o A já está marcado, nada a fazer. E você tem outro vizinho de saída, que é o D, que não está marcado. Vamos ver se melhora. O custo atual até D é 4. Bom, para chegar até C, eu pago 2. Tá aqui, L de C é 2. E a aresta de C é D, até D custa 1. Então, para chegar até C, eu pago 2, mais 1 de C até D dá 3. 3 é melhor do que 4, que é o valor atual de L de D. Então, eu vou melhorar. O pai de D não vai mais ser o B. Agora vai ser o C. Então, é interessante, né? Ao fechar C, o C se tornou o novo pai de D. Então, o caminho ótimo até D já não vem mais de B. Agora vem de C. Ok? E o C não tem outros vizinhos de saída, acabou a terceira iteração. Vamos para a quarta iteração. Quem está na raiz do RIP? É o D, que está com o menor valor. Então, é o D que eu fecho na quarta iteração. Vizinhos de saída de D. Tem o A, mas o A já está marcado. E tem o E. Então, vamos lá. Fechar o D melhora o custo do E? Vamos ver. Para ir até D, eu pago 3. Tá? Desculpa, que quando eu fechei o D, eu esqueci de dizer que o pai de D é o C, para sempre já, ok? E essas arestas azuis estão montando a árvore de Dijkstra, pelo ponteiro pai. O pai de D é C, então eu boto essa aresta na árvore. O pai de C é B, então eu boto essa aresta na árvore. O pai de B é A, essa aresta está na árvore de caminhos ótimos. Então vocês estão vendo que eu estou construindo uma árvore com a raiz A e ela vai ramificando nos caminhos ótimos e atingindo todos os vértices. O problema é que essa árvore até agora não ramificou. É uma árvore com um ramo só, mas é uma mera coincidência. Tá? É por causa do exemplo que eu peguei, mas ela poderia ramificar. Ok? Mas voltando aqui ao caso do D. Eu fechei o D. Então o custo até D é 3. Para chegar até D, eu pago 3. É o custo do caminho ótimo aqui é 3. A aresta de D para E custa 2. Então, 3 para chegar até D, mais 2, 5. 5 melhora o 6? Certamente. Então, o novo pai de E passa a ser o D, não é mais o A. Até esse momento, o pai de E era A, então o caminho ótimo até o momento era esse. Mas agora já não é mais.
o pai de E é D, e o caminho ótimo até E é 5, e acabou a quarta iteração. Agora vem a quinta iteração, só tem um cara no RIP, eu fecho E, então o pai de E é o D mesmo, o E só tem um vizinho de saída que já está marcado, nada a fazer, acabou o algoritmo. Então esse é o algoritmo de Dijkstra. E dá para implementar o algoritmo de Dijkstra nessa complexidade. Ele é um algoritmo rápido. D é o meu RIP, né? Vocês repararam que todo nó entra no RIP uma vez. E todo nó sai do RIP uma vez. Então eu faço N inserções no RIP e N remoções no RIP. Então, para um total de N nós, cada remoção custa logaritmo de N. Então, as N remoções no total, você vai pagar, olhando todas as remoções, N log N. E olhando todas as inserções, você também paga N log N. Tá? E mais uma coisa que você faz no algoritmo de Dijkstra são essas atualizações de valores. Aqui. Quantas atualizações de valores você faz? Porque cada atualização exige um reposicionamento no RIP. É uma operação que custa log de N. Quantas vezes eu faço essa operação de reposicionamento? Bom, vocês concordam comigo que quando eu estou fazendo esse reposicionamento, eu estou olhando a aresta de V para W. Essa aresta de V para W, eu só olho uma vez no algoritmo todo. E não olho mais. Essa aresta eu olho quando eu fecho V e olho o vizinho de saída W, e depois não olho ela nunca mais. Então, o número de reposicionamentos no RIP é igual, no máximo, ao número total de arestas direcionadas. Para cada aresta, vai haver, se houver, um reposicionamento. Ok? Então, voltando aqui para o slide. Como o número de arestas é M, então eu vou fazer M atualizações de RIP, no RIP D, então isso vai dar M vezes log de N. Então, somando tudo, vai dar 2 vezes N log N, mais M log N, mas a constante multiplicativa 2 não é usada na notação O. Aí fica N log N mais M log N, põe o log N em evidência, essa é a complexidade total do algoritmo de Dijkstra. É quase linear, pessoal. Porque mesmo que o N seja 1 bilhão de nós, que é muito, né? O logaritmo de 1 bilhão está dando em torno de 20. Esse número aqui é muito pequeno. Então, é praticamente linear. É pegar aqui N mais M, é o número de nós e o número de arestas direcionadas. Vezes um número que é praticamente uma constante, não vai alterar muito. Tá? Claro, se o grafo for muito grande, muito grande, aí altera, mas a gente viu aqui que para a ordem de bilhão de nós, 1 bilhão de nós, aqui daria em torno de 20. Tá bom? Então, um algoritmo rápido. Como eu havia falado, os ponteiros pi determinam a árvore de caminhos mínimos, que é aquela árvore formada pelas arestas azuis, a partir da raiz. Tá? É a árvore de Dijkstra. E quais são os caminhos mínimos? É só você pegar os caminhos na árvore. Então vamos aqui voltar um pouco. O custo do caminho ótimo, por exemplo, da raiz até D é 3. Mas, e se você quiser o caminho ótimo, é só construir ao contrário. Quem é o pai de D?
é C. O caminho ótimo vem de C. Então você volta para C. Agora, quem é o pai de C? É B. Então agora você volta para B. Agora, quem é o pai de B? É o A. Aí quando você chegar na raiz, você construir o caminho ótimo ao contrário. Tá? Então dá para você saber tanto o custo do caminho ótimo como qual é o possível caminho ótimo. Agora, e se o grafo não for direcionado, dá para rodar o Dijkstra também? Tá tranquilo, pessoal. Claro que dá. Porque aí, no caso do grafo não direcionado, é como se eu tivesse uma aresta direcionada de A para B e uma outra aresta direcionada de B para A com o mesmo custo, que é um grafo. Então, no caso de grafo, eu transformo ele num digrafo da seguinte maneira: o digrafo vai ter os mesmos nós do grafo, e para cada aresta não direcionada com peso P no grafo, ela não é direcionada, eu crio no digrafo duas arestas, uma de x para y, outra de y para x, as duas com peso P. E se não tiver aresta entre x e y no grafo, então eu crio no digrafo duas arestas direcionadas com peso infinito. Tá? Então, recapitulando aqui um pouco, se você quiser voltar lá para o começo, a matriz vai ficar simétrica. Se eu te der um grafo aqui, então o custo da ida e da volta vão ser iguais, porque é como se eu tivesse duas arestas indo e voltando, então aqui vai ser uma matriz simétrica, aqui vai continuar com zeros, e onde não tiver aresta no grafo, vai ficar infinito para ir do x para o y, e também do y para o x. Eu transformo o grafo num digrafo simétrico, com matriz simétrica. E rodo o Dijkstra do mesmo jeito, não muda absolutamente nada. E o que eu já falei, então, só para encerrar essa parte teórica, vocês podem verificar depois, mas isso é simples, que o algoritmo de Dijkstra é exatamente, né, se comporta exatamente como uma busca em largura, se os pesos de todas as arestas são iguais a 1. Então, nesse caso, a árvore de caminhos mínimos, que é a árvore de Dijkstra, no fundo é uma árvore de largura. E cada rótulo L de W vai ser a distância em arestas, da raiz até W, quer dizer, o custo é o custo em arestas. Que cada aresta tem custo 1, então o número de arestas no caminho vai dar o custo do caminho. Tá bom? Então, pessoal, a primeira parte da aula se encerrou. E agora vou olhar aqui no chat para ver se tem alguma dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Algum detalhe do algoritmo, alguma curiosidade, algum interesse que o algoritmo despertou? Tá tudo tranquilo? Beleza. Então, como hoje é sexta-feira, ainda bem, né, que hoje é sexta-feira, vamos então fazer uma pausa, já está todo mundo cansado. Sexta-feira é bom, só que não, né? A gente já está cansado de trabalhar a semana inteira. Chega na sexta-feira, está cansado. E ainda vai pegar uma aula de 6 às 8, né? Ah, mas também amanhã é sábado, né? Então, se der para a gente descansar um pouco, às vezes não dá também, que tem trabalho no sábado também. Mas vamos fazer uma pausa para a aula não ficar muito cansativa, de 5 minutinhos. Eu não vou pausar a gravação, que é rapidinho, né? E daqui a pouco eu volto. 5 minutinhos aí, pessoal, para a gente tomar uma água, esticar aí as pernas, né? Tá bom? Então até já.
Oi, pessoal, estou de volta. Então, agora, na segunda parte da aula, eu vou mostrar uma implementação do algoritmo de Dijkstra em Python, ok? Então, eu vou colocar na tela o código aqui e já vou comentando como é que foi feita a implementação. Então, tá aqui. Espero que dê para ver bem minha tela. Eu vou usar uma biblioteca do Python, que é essa daqui, a HIPC. Então, eu vou importar essa biblioteca, porque essa biblioteca já tem todas as operações em fila de prioridade, a inserção, a remoção, o aumento da prioridade de um nó. Então, isso já facilita muito a implementação. Eu não tenho que criar essas rotinas para manipular o heap. Então, aqui no começo, nenhuma novidade, né? A gente vai ler primeiro o digrafo, né? Então, aqui eu estou lendo o número de vértices e arestas, convertendo para inteiro. Tá? Eu vou criar também as listas de vizinhos de saída. Então, para cada vértice, eu vou ter uma lista, que é a lista dos seus vizinhos de saída. Então, como é que é esse comando do Python aqui? Então, o i é o vértice, está variando de 0 até n-1. E para cada vértice eu tenho aqui uma lista que até o momento tem n posições vazias. Tá? Eu vou, então, para cada vértice ter uma lista dessa. Tá bom? Isso aqui vai ser a minha matriz de custo, aquela que vai representar o digrafo, né? Então, vocês estão vendo que eu estou usando tanto a matriz de custos como listas de vizinhos de saída. Tá bom? Ok. Então, agora vamos ler. Vamos começar construindo essa matriz de custo. Então, no início, vou construir a matriz de custo linha por linha. E aqui é o número da linha. Então, vou começar pela linha 0, linha 1 até linha n-1. Então, a linha no início é um vetor vazio. E aí, para j de 0 até n-1, se a posição da linha for igual à posição da coluna, o j está variando a coluna, né? Então, eu coloco 0, que é a diagonal principal. Caso contrário, se a posição da coluna for diferente da linha, eu coloco -1. Tá? Então, eu construí uma linha inteira com um zero e menos uns, né? E coloco lá na minha matriz de custo, linha por linha. Primeiro a linha 0, depois a linha 1. Então, primeiro eu coloco a linha i igual a 0, depois a linha i igual a 1, e assim por diante. Tá? Sendo que na posição onde o i é igual a j, vai ter um 0, e nas outras posições vai ter -1. Então, é como se eu
estivesse inicialmente construindo uma matriz onde aqui é 0 nessa diagonal principal e todas as outras posições têm -1. O meu infinito aqui está como -1, ok? Agora, para ficar mais fácil de rodar o algoritmo de Dijkstra, eu vou substituir o -1 por um valor infinito positivo. E eu vou mostrar como é que eu vou fazer isso. Então, por enquanto, os infinitos, as posições diferentes da diagonal principal estão com -1, né? Eu vou inicializar esse infinito com 1, e agora eu vou ler as arestas uma por uma. Então, aqui o que eu estou fazendo? Estou lendo as arestas uma por uma. Então, eu estou lendo as M arestas do digrafo. Então, aqui eu estou lendo uma aresta de A para B com custo C. Vai vir numa linha assim, aresta de A, origem A, destino B da aresta e custo C. Ok? Então, eu leio a aresta de A para B com custo C, converto esses valores para inteiro. Como esse grafo é direcionado, eu coloco o B na lista de vizinhanças do A. Então, N-out de A recebe B. Tá ok? Então, e não vou colocar N-out de B append A, porque o grafo aqui é direcionado. Se fosse um grafo, tivesse arestas nos dois sentidos, né? Se você estivesse lendo um grafo, você ia colocar o B na lista de vizinhos de A e o A na lista de vizinhos de B, porque aí vai ter aresta tanto de A para B como de B para A. E aqui eu ia colocar custo de A para B igual a C e custo de B para A também igual a C. Se fosse grafo, eu ia colocar duas operações aqui, dois comandos de atribuição para o custo e dois comandos append aqui, tá? Simétricos. E o meu infinito vai ser o seguinte, eu vou somar todos os custos da matriz. Eu vou estipular esse valor como infinito que vai ser bom para mim. Eu vou substituir o -1 que eu coloquei aqui, ou por um custo real da aresta, ou por um valor que vai ser a soma de todos os custos, né? Da matriz toda. Então, eu estou acumulando os custos aqui. Cada vez que eu leio um custo, eu acrescento ele no infinito. Tá? Muito bem. Vamos continuar com mais inicializações. Aqui vai ser a marcação dos vértices. Então, todos os vértices vão começar marcados com 0. No início também, os L's de todos os nós vão estar com infinito, esse valor que eu estipulei aqui. Tá certo? Que é exatamente essa inicialização. Aqui, se vocês estão vendo, essa inicialização vai ter infinito em todas as posições, exceto na raiz. Então, na raiz, o L de 0 é igual a 0. Nas outras posições, o L é igual a infinito. Mas na posição 0 vai ficar com 0. Tá? Aí eu coloco no heap o nó 0 com custo 0. Então, o heap, na verdade, cada posição do heap é uma dupla. Eu vou colocar o nó e a sua prioridade. Então, o único nó que está no heap nesse momento é a raiz, que é o nó 0. Na verdade, está invertido, né? A prioridade vem na frente e o nó depois. Então, aqui é o nó 0 com prioridade 0. Coloquei no heap. Então, é um campo duplo. Tá?
Depois, para facilitar, em vez de colocar os nós no heap, cada vez que eles são atingidos pela busca, eu vou colocar todos de uma vez, para deixar o código mais simples. Então, aqui, para todos os nós, exceto 0, né? Eu vou de 1 até n-1 aqui. Então, para todos os nós W, exceto 0, push é colocar no heap, né? É inserir. Então, eu uso a instrução heap push na estrutura de dados D, tá? Um novo elemento, que é o elemento W, com prioridade L de W. Então, coloco todo mundo no heap com a sua prioridade infinito. Então, estou inicializando o heap. Tá? E, finalmente, eu digo que o pai de todo mundo é nulo. N vezes menos 1. Então, todo mundo tem pai igual a menos 1. Então, tudo isso aqui, pessoal, são só inicializações. Então, olha, dá bastante trabalho inicializar tudo isso. Tá certo? Bastante trabalho aqui. Então, agora eu vou fazer o loop principal do Dijkstra. Tá bom? Então, enquanto o heap não estiver vazio, eu vou lá no heap e pego o elemento mais prioritário, que é a instrução heap pop, na estrutura de dados D. Tá? Aqui é o nome da biblioteca, aqui é o nome do método, e aqui é o nome da estrutura de dados onde eu vou aplicar o método, que é o D, que é o heap. Como esse heap é duplo, eu preciso de duas variáveis. Nessa ordem aqui, a prioridade do elemento que eu estou tirando do heap e o próprio elemento. Aí eu estou marcando esse elemento. Lembra quando eu tiro do heap, eu marco. E aí eu vou visitar seus vizinhos de saída, que estão lá na sua lista de vizinhos de saída. Tá bom? Nessa linha aqui. Agora, como eu quero visitar só os não marcados, eu pergunto, se esse vizinho de saída não está marcado, eu vou ver se fechando o V, eu melhoro o custo dele. Então, olha lá. Se L de V mais o custo de V para W é melhor do que o L de W, então vou fazer a atualização. Infelizmente, essa biblioteca não me dá um jeito fácil de achar a posição do W no heap, que eu tenho que trocar a prioridade dele dentro do heap. Mas eu não sei, eu teria que mexer na biblioteca para saber qual é a posição dele dentro do heap, que o heap é implementado como um array, né? Então eu fiz aqui um pequeno trecho de código só para achar a posição do W no heap. Então eu percorro o heap, tá? Se a posição I do heap é igual ao elemento W que eu estou procurando, então eu achei a posição dele no heap. Eu preciso disso para atualizar o valor no heap, tá? Eu preciso dessa posição pós aqui. Isso não tem nos nossos slides, tá? Lá está escrito de maneira genérica atualizar a prioridade dentro do heap. Bom, aí eu atualizo o custo do W, troco a prioridade de W no heap, que é o novo custo calculado aqui, nessa linha, que está na posição pós, que eu acabei de achar. Faço a atualização do heap usando esse método, sift down, na estrutura de dados D, partindo da raiz até a posição onde o W está. Ele vai rearrumar o heap para ver se o W vai subir no heap, que o custo dele diminuiu. Então, eu estou atualizando o heap. E como eu fechei o nó V,
eu digo que o pai de W até o momento é o V. É exatamente como está o código no slide, né, pessoal? Então, o pai de V de W é V. Essa instrução aqui em cima é para reposicionar o W no heap. Tá? Isso aqui é a pergunta para ver se fechando o V eu melhoro o custo do W. É essa perguntinha aqui, vocês estão vendo. Só que eu tive que fazer esse código a mais para achar a posição de W no heap. Então é tudo muito igual ao código que está no slide, pessoal. Ó, enquanto o heap não for vazio, tirar a raiz do heap. Então eu vou pegar aqui, remover o primeiro elemento de D e vou marcá-lo. Então eu marco ele aqui, tá vendo? Remove e marco. E vou percorrer os vizinhos de saída, exatamente como está lá no meu código, para todo vértice vizinho de saída de V que esteja desmarcado. Então eu percorro a lista e pergunto se ele está desmarcado. E aí faço a atualização, exatamente como está lá. Quero voltar um pouquinho que eu falei uma bobagem aqui. Eu vou usar esse valor de infinito apenas para o array dos custos, para o array do L. Mas na matriz de custo eu vou deixar o -1 mesmo, que eu não vou precisar dele na matriz de custo. Então lá na matriz de custo, o infinito vai ficar com -1. Eu não vou subscrever todos os -1 por esse valor infinito, não. Então lá na matriz de custo, infinito é -1. E no array dos custos dos caminhos ótimos, que é o array L, o infinito vai ser esse valor maior do que todos. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque é lógico que o custo de V, o custo do caminho ótimo até V, essa instrução aqui, que está em vermelho, o custo do caminho ótimo até V, mais o custo de V para W, é a soma dos custos de um caminho. É óbvio que no início isso vai ser melhor do que a soma de todos os custos. Então, convém colocar no início essa soma de todos os custos, porque na primeira vez que o W for acessado, for atingido, é claro que essa soma aqui vai dar menor do que L de W. Tá? Por isso que eu fiz essa escolha. O -1 aqui não ia adiantar, porque não vai ser menor que -1. Então eu precisaria pegar um custo infinito apropriado. Por que não pegar um valor grande do computador? É porque eu não sei qual é a entrada, né? Vai que eu coloco um valor grande aí e o grafo tem valores enormes também. Então é melhor você somar todos os pesos que fica garantido que isso vai ser maior, né? Sempre, na primeira vez que o W for acessado, do que essa conta aqui. Tá bom? No final eu estou imprimindo o vetor de custos e os pais. Vocês estão com alguma dúvida desse código? Ele é exatamente igual no miolo aqui ao que está lá no slide. As inicializações é que são um pouco chatas. Mas, a grosso modo, elas estão bem semelhantes ao que está no slide também. Lembrando que eu não estou inserindo no heap no momento em que eu visito de V para W. Essa inserção no heap eu já estou fazendo antes. Eu estou colocando todo mundo no heap de uma vez só, lá no começo, para facilitar aqui o código. Então, essa parte de inserir o W em D não está aqui no meio das iterações. Tá? Eu já inseri todo mundo aqui no início. Tá? Nesse momento aqui.
antes das iterações. Então, eu deixei aqui dentro ficam só as atualizações. Então, vamos rodar para ver. Vamos pegar esse grafo aqui. Já tenho aqui uma entrada de dados pronta. Tem 5 nós e 11 arcos. Esse grafo aqui é exatamente o grafo do slide, tá? É exatamente esse. Então, eu vou rodar aqui. Então, eu vou colocar o grafo aqui. E vai dar a resposta. Então, esse aqui é o vetor de saída L, com todos os cursos dos caminhos ótimos, que é o que está aqui, ó. Esse é o fim, né? Então, aqui é 0, 1, 2, 3, 5. É o mesmo grafo. E aqui estão os pais. O pai de A é nulo, e os pais são 0, 1, 2 e 3, como está aqui no slide. 0, 1, menos 1, assim. É que aqui quando eu rodei em Python, eu coloquei números em vez de letras, né? Então, o pai de B é o A, que é o 1, o pai de C é o B, que é o 2, não, desculpe. O pai de B é o A, que é o 0, né? É o nó 0. O pai de C é o B, que é o nó 1, então aqui é 0, 1. O pai de D é o C, que é o nó 2, e o pai de E é o D, que é o nó 3. Então aqui ficou menos 1, 0, 1, 2, 3. Tá bom? Então depois eu vou deixar esse código postado lá na plataforma para vocês brincarem com ele, testarem com outros grafos, entender o que está sendo feito aqui, tá? Essa implementação. Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa desse código? Tudo tranquilo? Ótimo. Então, para encerrar a aula, eu vou explicar brevemente o segundo trabalho que eu vou passar, que é esse problema aqui chamado desvio de rota. Deixa eu aumentar um pouco a letra. É o URI 1123. Ele vai contar uma historinha. Tá? O custo de uma aresta, então, é o seguinte, a historinha é o seguinte, os nós do digrafo, na verdade aqui é grafo, então vocês vão ter que fazer o arco de x para y com o mesmo custo do arco de y para x, aqui é um grafo. Ok? E certo, então aqui é um grafo. E o que eu queria dizer? Bom, os nós estão rotulados de 0 até n-1, cada nó é uma cidade, cada aresta é uma estrada. O custo da aresta é o custo do pedágio, que o motorista do caminhão vai ter que pagar para ir do nó X ao nó Y. O peso que você está vendo ali é o custo do pedágio daquela estrada. Então, o caminhão, na entrada do problema aqui, ele vai dar. Não sei se está dando para enxergar, deixa eu aumentar um pouquinho.
A entrada do problema ele vai dar o número de cidades, que aqui no caso é 4, o número de estradas, que aqui no caso é 6, então nem vai haver todas as estradas possíveis. Tá? Esse número 3 aqui é a rota do caminhão. A rota do caminhão ela é sempre do nó 0 para o nó 1, para o nó 2, e etc., até chegar nesse nó aqui. Na verdade, isso aqui é o número de cidades na rota. Então, se o número de cidades na rota é 3, então a rota tem 3 cidades. Então, a rota começa sempre no 0 e vai de 1 em 1. Então, a rota é sempre... Ele diz aqui. A rota de serviço do caminhão é sempre essa, de 0 até para 1, para 2, para 3, até C-1. Então, são C cidades, né? De 0 a C-1, a rota passa por C cidades. Então, esse número aqui é o número de cidades. Então, no caso desse exemplo, se é 3, o C é igual a 3, né? Então, a rota é 0, 1, 2. Tá bom? A rota que o caminhão vai fazer é 0, 1, 2. Mas então não tem graça o problema. Você vai dizer, a rota já está pronta, de 0 para 1, de 1 para 2 e acabou. Né? Mas o problema é o seguinte, ele conta uma historinha aqui que o caminhão teve um problema mecânico e ele teve que se deslocar até uma cidade fora da rota. Alguma cidade que pode estar fora da rota ou não. Tá? Então, aqui no caso, a cidade inicial é a cidade onde o caminhão está sendo consertado, que é o último número aqui. Então, o caminhão vai sair do nó 3. O caminhão vai sair do nó 3. Então, é isso que quer dizer esse exemplo. Aqui tem várias entradas. Nesse aqui é a primeira execução. Tá? Então, vem 4 nós, 6 arestas, e aqui vem as 6 arestas com seus custos. Tá certo? Aqui vem as 6 arestas com os seus custos. Do nó 0 para o nó 1 com pedágio custando 10. Da cidade 1 para a cidade 2 com pedágio custando 10. De 0 a 2 com custo 1. De 3 a 0 com custo 1. E assim por diante. Aqui já é uma outra entrada. 6 nós, 7 estradas. A rota é só 0 até 1. 2 cidades e o nó de partida é 5, que é onde o caminhão está sendo consertado. E aqui vão vir, né, 7 arestas para você ler, porque é esse número 7 aqui. Quando é que você vai terminar de executar? Você vai terminar de executar quando você lê 0000. Então aqui nós temos 3 execuções. O primeiro grafo, segundo grafo, terceiro grafo. Então você vê que você vai rodar vários grafos até você ler 0000. Aí você para. Então você vai rodar várias vezes. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair dessa cidade onde o caminhão está sendo consertado e chegar até o destino, que é na rota, né? Se a rota tem 3 cidades, então o destino é a cidade 2. É de 0 a 1, de 1 até 2. Então eu quero saber o custo ótimo, ou seja, o menor custo de pedágio para ir do concerto, cidade 3, para a cidade de destino, que é a 2, tá? Com a seguinte restrição, o caminhão começa a andar. Se ele encontrar alguma cidade da rota no meio do caminho, aí ele é obrigado a seguir a rota. Essa é a restrição adicional. Então vamos tentar entender isso com um slide aqui. Eu preparei aqui um slidezinho com esse problema.
Então, estamos aqui um exemplo de grafo. Então, esse grafo tem 4 nós, 0, 1, 2, 3, tá? E ele tem 6 estradas, né? Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estradas. Aqui estão os custos das estradas, que é o custo do pedágio. Na entrada do problema está escrito que é C igual a 3. Então a rota tem 3 cidades. Então a rota é sempre 0, 1, até C menos 1. Então a rota é 0, 1, 2. Então eu coloquei a rota em azul. Tá? A rota está aqui em azul. Ó. Essa é a rota. O caminhão quebrou e ele foi ser reparado na cidade 3. Então, K igual a 3. É o último valor que você lê na entrada. Então, a origem do algoritmo é a cidade 3. Tá? Então, qual é o custo ótimo para ir de 3 até 2? Bom, aí, se você rodasse um Dijkstra comum, olha bem para esse grafo. O custo ótimo seria quanto? Bom, para ir de 3 até 2, pagando o menor número de pedágios possíveis, eu faço o seguinte. Eu vou de 3 para 0, pagando 1, e depois vou de 0 para 2, pagando 1. Se eu fosse rodar um Dijkstra normal, com cidade de origem 3, e eu quero saber o valor de L de 2 no final, que é o destino. Na verdade, o Dijkstra calcula L para todos os vértices, mas eu estou interessado em saber o valor de L de 2, que é a cidade final da minha rota. Então, o L de 2 no final teria que dar 2, mas não é assim que é o problema. Toda vez que você sai da cidade de origem e vai andando, se no meio do caminho você atingir uma cidade da rota, aí você tem que seguir a rota, porque eu tenho que fazer a entrega dos produtos, terminar a entrega dos produtos. Certo? É uma restrição do problema. Então, se eu for de 3 para 0, eu pago 1 aqui, né? Aí eu sou obrigado a seguir a rota. Eu vou pagar mais 10, mais 10. Então, se eu for de 3 para 0, meu custo vai ser 21. Entenderam? Quando o Dijkstra vai andando e chega numa cidade da rota, aí você tem que seguir a rota. Agora, se o 3 então for para 1, quanto que eu vou pagar? Eu pago 10 para ir de 3 para 1, eu tenho que seguir a rota. 10 mais 10, 20. Então, se eu for do 3 para o 0, o custo é 21. Se eu for do 3 para o 1, o custo é 20. E se eu for direto do 3 para o 2? Aí o custo é só 10, porque eu já vou direto para o destino. Então, pessoal, você tem que rodar um Dijkstra alterando os custos de modo a você chegar na cidade de destino. Então, o custo real para você ir de 3 até o 0, tá? É 21 e não 2. Desculpe. O custo real para ir de 3 até 2, né, passando pelo nó 0, é 21. Então, quando eu vou de 3 para 0, eu não estou pagando 1. Essa é que é a ideia. Quando eu estou indo de 3 para 0, eu não estou pagando 1, eu estou pagando 21, na verdade. Por quê? Porque se eu chegar no 0, aí eu tenho que seguir a rota. Vocês entenderam? Eu tenho que ir lá na matriz de custo, e o custo de 3 para 0 não é mais 1. O custo de 3 para 0 real é 21, porque 0 é uma cidade da rota. Entenderam? Então, o custo de 3, quando eu andar essa de 3 para 0, paga 21. E eu já cheguei no destino, que eu sou obrigado a andar na rota. O custo para ir de 3 para 1, na verdade, também não é 10. O custo para ir de 3 para 1, na verdade, a gente vai entender como sendo 20. Porque se eu for de 3 para 1, aí eu tenho que seguir a rota e vou pagar mais esses 10.
Então, eu tenho que ir lá na matriz de curso e dizer que para ir de 3 para 1, na verdade, eu pago 20, porque aí eu já... 1 é uma cidade da rota e o algoritmo termina. Ou seja, lá no seu Dijkstra, quando você chegar numa cidade da rota, pode terminar o algoritmo já. Porque aí você é obrigado a seguir a rota até a cidade de destino. E o custo real para ir de 3 até 2 é 10 mesmo, tá? Então, olha aqui a formulinha que eu coloquei. O custo real de qualquer nó X, não, pode não ser o 3, pode ser um outro nó. O custo real de X a 0 é o custo original na matriz de X até 0. Digamos que eu tenho um nó X, cujo custo até 0 é 5. Então, na verdade, não vai ser 5. Eu vou entender como o custo real x0 é 5 mais 20. Aqui vai ser esse 5 mais esse 20, porque eu já tenho que, chegando no 0, já pode somar 20, que eu tenho que seguir a rota. Se eu tiver um nó x também entrando aqui no 1, e o custo for 7, na verdade o custo vai ser 17, porque eu vou de x para 1 pagando 7, mas aí chegou no 1, pode somar mais 10, que o algoritmo de Dijkstra acabou. Você vai pagar 17, vai somar mais esses 10, que você é obrigado a seguir a rota. E assim por diante. Se alguém tiver um vizinho que já é o próprio nó 2, então o custo real é 0, né? Porque já é a cidade de destino. Então você vai rodar um Dijkstra com a origem K, só que qualquer nó que tenha um vizinho na rota, o custo para ir, né, desse nó para esse vizinho na rota não é o custo que você leu no grafo. É aquele custo mais o que você paga já para completar a rota, porque chegando ali você é obrigatório ir para o destino. Com essa pequena modificação, você resolve esse problema de logística. Tá? Então você vai lá na matriz de custo e vai fazer essa pequena alteração. Então o custo de... Você vai para toda a cidade da rota, tem que alterar o custo na coluna. Por exemplo, 0 é uma cidade da rota. Então, na coluna 0, você vai ter que alterar os custos. Qualquer um que for vizinho do 0, o custo não é mais aquele do grafo original. É o custo que você leu, mais o custo da rota toda. Que chegou no 0, acabou o algoritmo, né? Você pode parar o algoritmo, somar o custo da rota e terminar. Tá certo? Então, quando você fecha um nó, se ele estiver na rota, acabou o algoritmo. Soma o que falta ali na rota e ponto final. Tá? Vocês entenderam a jogada aqui? É um Dijkstra modificado, mas é exatamente o algoritmo de Dijkstra. Vocês podem rodar o código que eu mostrei, ou vocês podem modificar como vocês quiserem, sem problema. Mas tem que fazer essa pequena modificação. Na coluna 0, o nó 0 sempre está na rota, né? Tem que modificar os custos. Na coluna 1, tem que modificar os custos. E tem que ir modificando esses custos até a coluna C-1. Então, aqui o C igual a 3, você tem que modificar os custos nas colunas 0, 1 e 2. Fechou algum vértice da rota, você está calculando o Dijkstra, né? Quando você fecha um vértice, marcou ele, e ele está na rota, pode parar o Dijkstra. O valor que você conseguiu até ali, até aquele momento, tem que somar o que falta para completar a rota e acaba. Tá bom? Então é um Dijkstra com término precoce, né? Você vai fechar um vértice. Se o vértice estiver na rota, acabou o algoritmo. Aí você tem que completar a rota. Já basta somar o custo
que você obteve para chegar até ali. O custo que falta para a rota. Então, tem que colocar isso já na matriz de custo, tá? Porque o Dijkstra tem que levar isso em consideração. Você não pode rodar assim. Eu estou no nó 3. Qual era essa que eu vou escolher? Obviamente é essa, de menor custo. Fechei o nó 0, agora soma 20. Vai dar 21? Não, não é assim. O custo para ir de 3 a 0 já é 21. Se você botar o pé no 0, já está pagando 21. Tem que saber isso a priori já. Entenderam a jogada? Então tem que modificar na matriz de custo. Então você não vai poder usar esse custo que está aqui. Nem esse. Você vai ter que usar 20. Para ir de 3 a 1, na verdade, o custo é 20. Então prestem atenção nesse ponto. Tem que modificar a própria matriz de custo, que é essa daqui. Essa daqui. Tem que modificar a coluna 0, a coluna 1, até a coluna C-1. Mas eu vou estar aí. Eu vou estar disponível para tirar dúvidas de vocês. Tá? Esse problema é bem legal. Eu quero que depois vocês leem ele com calma, para ver se vocês entenderam bem. E eu estou aí para tirar as dúvidas de vocês. Então, vou encerrar a gravação da aula, pessoal. Alguma dúvida? Estou encerrando aqui a gravação, então.